Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Oi, mãe, boa noite. Tudo bem? Oi, Clarissa. Já vou te adicionar. Clarissa já entrou, tá entrando, gente. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o Plano de Voo, repensando a sala de aula. Oi, Clarissa. Oi, Tudo bem? tudo bem? Eu vou aqui me ajeitando Isso, a gente vai. o filtro para dar uma melhorada, Isso, não é? tá certa. Também estou aqui me ajeitando, recebendo o pessoal que está entrando. Bem-vindos, bem-vindas. Quem já é de casa, quem está chegando agora. Oi, Gabriela, boa noite. Que bom te ver de novo. Murim também, que coisa boa. Muito bom, né? Ontem eu estava até comentando com a Rona Clarissa que tem a coisa boa dessa história de rede social e da gente estar podendo usar toda essa tecnologia a nosso favor, é essa possibilidade de encontro, né? Com certeza. Pessoas que a gente fica sem ver, ou que a gente talvez nem se conectasse. Eu acho que isso é o mais bacana. Eu acho que tem gente que talvez a gente nem fosse conversar, talvez a gente não fosse olhar, e quando a gente Verdade. tem essa possibilidade por aqui. Oi, Paloma, tô vendo a Paloma entrando, tudo bem? Boa noite. Ai, que delícia, muito bom. A gente já vai começar, estou só dando um tempinho para o pessoal chegar e a gente já começa. Eu vou dando as boas-vindas, né, Clarissa? Porque aí já dá tempo de quem não chegar ir chegando, quem não entrar ir entrando, para a gente ter tempo de conversar sobre a escola que a gente quer e o Fundamental 1. Enfim, gente, Vamos, terreno que eu gosto, né? não é? Segmento que eu tenho paixão enorme. Ai, que maravilha. Gente, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas aqui ao Plano de Voo. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Jarlite, eu sou educadora, estou no meio da educação há mais de 30 anos, e totalmente enfronhada, apaixonada por essa área. Já tive de sala de aula, já tive como coordenadora, sou psicóloga, enfim. A carreira artística, digamos assim, é longa e muito feliz, eu preciso dizer. A gente está aqui nessa semana, nesse festival de lives que eu estou adorando poder realizar, porque é para coroar assim, o lançamento do Hub Plano de Voo Educação.com.br, que é um lugar onde eu coloquei para morar as reflexões, os textos, vídeos, enfim, resenhas de livros, enfim, um material muito bacana, assim, uma produção bacana e reflexiva e colaborativa. E agora vão entrar também outros conteúdos que não eram possíveis de entrar aqui no Instagram e no Facebook. Vão entrar entrevistas, podcasts, os vídeos. Enfim, eu estou muito contente e muito feliz de poder receber tanta gente bacana durante essa semana, né? Falando da escola que a gente quer. Ontem a gente começou com a Rona Hanning, falando sobre educação infantil. E foi um papo para lá de bom e de desacomodador e tal. Ficou gravada a live, então quem não teve oportunidade de estar com a gente ao vivo, não tem o menor problema. Está gravado, está no IGTV aqui do Plano de Voo. Hoje, já a gente vai começar uma conversa com a Clarissa Brito, que já está voltando aqui, né? A gente já vai conversar pela segunda vez, né, Clarissa? É verdade. E eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de tê-la aqui. E vocês já vão entender por quê. E amanhã a gente vai estar falando com a Heloíse Charret sobre o Fundamental 2 e o Médio. Depois vamos falar com a Clara Bousada, que é uma profissional que está
começando a carreira artística dela, enfim, ela está formada em pedagogia, ela fez mestrado em educação e agora ela está em sala de aula, então vai ser uma conversa muito interessante, né? Falando desse lugar de quem está chegando. E em seguida a gente vai falar com a Maura Marzocchi sobre a formação continuada dos professores e vamos fechar com chave de ouro, assim como a gente está o tempo todo, né? Só com coisas boas, a gente vai fechar com a Camila Perligeiro e a Vitória Perligeiro Breves, mãe e filha, falando sobre família e a escola que a gente quer. Então, a gente tem muita coisa para viver aí essa semana ainda, muito chacoalhar de ideias, de pensamentos e sair com perguntas, sair com inquietações, sair com coisas que às vezes a gente fala assim, não concordo, não achei isso tão assim como foi dito. É ótimo isso, eu acho no final das contas isso maravilhoso, porque a gente não é obrigado a concordar o tempo todo com tudo, não. É muito bom que a gente não concorde com coisas ou que estranhe, né? Eu acho que adiante a gente vai possibilitando outras construções quando a gente se possibilita estranhar, se possibilita se inquietar com determinadas coisas. Então, sejam bem-vindos. Aqui é um espaço de discussão, de conversa, de agregar ideias. Enfim, é isso. Clarissa, super bem-vinda. Carla, deixa eu só uma coisa, antes de você me apresentar. Eu estou vendo muita gente querida, Flávia, já vi Camille, Cecília, mas eu queria chamar a atenção, gente, tá aqui, depois dá um oizinho pra gente, a Lá Educadoras. É uma página que tem um cuidado muito especial para a educação antirracista, e acho que é uma página para nós educadores acompanharmos, né? Acho que é uma página que traz ideias, reflexões. Eu sempre compartilho o que elas produzem. Quem é, Clarissa? Poxa, elas estão por aqui, que elas já falaram com a gente aqui, elas vão se manifestar. Pronto, desculpa. Imagina, acho maravilhoso. Também estou vendo muita gente bacana, pessoas queridíssimas que eu tive o prazer enorme de trabalhar junto. Outras pessoas que são de escola, né? E que a gente cruza e troca ideias, muito bom. A Beth está aí, a Dani Rainho. Aqui, achei, né? Você falou a última. Obrigada, Clarissa. Tá vendo? Isso. A UA Educadora, gente. Olha, começamos com indicações aqui de Clarissa Brito. Então, vamos lá, porque sempre vale a pena. E eu acho que realmente a questão da educação antirracista, você sabe que é algo que a gente precisa trazer e concretizar, e entender o que é, enfim. Acho que tem muita coisa para a gente desbravar, para a gente esclarecer, para a gente se apropriar do que é isso, desconstruir, né, para poder fazer alguma coisa com isso. Enfim, Clarissa Brito, deixa eu te apresentar oficialmente e depois você já sabe que vai contar um pouco mais e melhor da sua trajetória, da sua história toda, que eu acho que é extremamente importante a gente poder entender de que lugar você está falando, por onde passa a tua história dentro da área da educação. Acho super importante. Então, Clarissa Brito é educadora antirracista, é psicopedagoga, especialista em educação infantil, professora do Fundamental 1, está lá no chão de sala de aula todos os dias, né? Eu acho que isso é um plus assim, gigante para a gente poder linkar as reflexões à prática, né? Aquela coisa da vida como ela é, né? Na sala de aula e tudo aquilo que a gente traz como bagagem. Enfim, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não esqueceu, não. Eu acho ótimo. Assim, em linhas gerais, gente, é isso. Só que agora a gente vai ouvir da própria a trajetória. Vamos lá, Clarissa, bem-vinda. O espaço é seu. Muito obrigada pelo espaço por estar voltando. Eu adorei retornar, né? Plano de voltar com uma cara nova, projeto novo. E eu adorei ser convidada para esse momento, para essa reconexão. Fiquei muito feliz de verdade, porque eu acho que tem uma coisa muito especial que a gente foi vivendo ao longo desde que a gente se viu nesse contexto de pandemia,
que as profissões foram se reencontrando, foram achando outros espaços, outras formas. E eu fico muito feliz, pessoalmente, quando penso na educação, porque a nossa área é uma área que muitas vezes tende a ficar muito atrás, né? Assim, quando a gente pensa na formação na nossa formação, né, acadêmica, né? Eu fui professora normalista, né? Eu fiz normal, depois eu fui fazer pedagogia. São cursos que geralmente ficam para trás numa corrida de mundo, né? A gente sabe que essa não é a prioridade, muitas vezes, de investimento de governo. Então, a gente está passando por um momento difícil e eu fico muito feliz pessoalmente quando eu vejo projetos educacionais ganhando forma, se reinventando, ganhando espaço, e acho que o plano de voo foi um pouco disso, né? Assim, como que ganhou volume nesse período tão importante, né? Olha que rico para a gente ter um lugar, um campo que vai discutir os nossos desafios, as nossas conquistas, né? Quais são os nossos entraves, e principalmente as nossas potências, que eu acho que isso também é uma questão. É muito comum a gente olhar, fizer um recorte rápido de notícias sobre educação, a gente tem muitas coisas a falar mal da formação, e porque o professor não está preparado, porque educação. E aí a gente encontra esses espaços que a gente vai dialogando com potências, né? Quantos educadores vão passando por aqui, vão comentando e vão conversando, e a gente vai ouvindo, né? Assim, eu tenho história do ano passado de me conectar com professores de Fundamental 1 que eu nunca tinha visto, que eu nunca vi na minha vida. E a gente acabou, numa troca de live, a gente percebeu notamos que tinha um pensamento parecido, começamos a conversar. Hoje é uma parceira de trabalho, a gente troca muita coisa, muita ideia, muito projeto incrível. Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no plano de voo, que tem voado lindamente. E acho que a gente vai ter uma boa conversa, né? Eu acho que as formações, né, os nossos títulos, né, da trajetória acadêmica, eles contam, claro, muita coisa, tem um lugar, né? A gente vê hoje nossos profissionais, né? Eu sou uma professora, estou hoje numa sala de aula de Fundamental 1, com uma turma de terceiro ano. Minha formação é como professora de magistério, passei pelo curso de pedagogia, tenho especialização em educação infantil, sou uma professora psicopedagoga. Tudo isso tem um lugar muito importante. Mas eu acho que tem algo que sempre é muito maior do que isso, que é o nosso compromisso ético com a profissão mesmo, né? Assim, o que é um educador, né? O que é ser um educador hoje nesse país? Eu falo muito sobre isso, assim, eu tenho um orgulho danado da nossa profissão, da nossa história, né? Do que a gente faz enquanto educadores, não importa a área que você esteja, né? Porque é uma escolha muito séria hoje. Eu tenho uma trajetória que eu nunca na minha vida fiz outra coisa. Eu não tenho outra profissão. Estou vendo aqui minhas colegas de trabalho que estavam comigo hoje cedo estão aqui. A Érica, estou vendo. Eu acho que é isso, né? A gente está num tempo de olhar mesmo. Assim, acho que essa profissão tem muitas pessoas que passam por ela, né? Ser professor, geralmente, já ouvi muitas histórias que é uma transição, a pessoa começa como professor e vai fazer uma outra coisa. E tem pessoas que, de fato, escolhem fazer uma trajetória de vida e profissional nessa área. Então, eu gosto muito de celebrar essa escolha, de celebrar junto com outros educadores que estão tão implicados como eu em transformar essa área. E mais ainda a escola, né? A gente já conversou aqui uma vez, e quem já me ouviu, eu gosto muito da instituição escola. Eu acredito muito na força que a escola tem. Embora eu tenha muitas reflexões sobre o sistema de educação, a forma como a instituição escola ela age na nossa sociedade, mas eu tenho crença profunda nesse espaço. Né? Eu acho que é uma das instituições mais importantes que a gente tem enquanto sociedade. É nela que a gente dá conta de mudar o imaginário social, é na escola que a gente dá conta de implicar determinadas perspectivas. Né? Então, acho que é um lugar muito sério, é um lugar muito importante, e é isso, fico muito feliz de dialogar sobre esse território que para mim é tão sério, né? Tão importante, tão
É um lugar de possibilidade, né? Escola, para mim, é sinônimo de possibilidades. E acho que a gente vai conversar de muita coisa. Se deixar, vou sair falando aqui sem parar. Eu acho ótimo você falando sem parar. É muita coisa. Gente, ontem eu falei uma coisa e hoje eu vou repetir. É uma dessas lives que a gente assiste, que a gente se delicia, sai cheio de comichão e precisa de um bloquinho do lado, né? Porque são tantas ideias e tantas reflexões importantes que, na correria do dia a dia, a Bruna do Espaço Ponte estava falando, né? Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem essa oportunidade dessa troca, né? Dessa pausa em que a gente vai se dedicar para falar da nossa prática, falar da gente mesmo, falar da gente em relação ao outro, seja esse outro nosso colega, seja esse outro aluno, seja esse outro quem for, né? Mas é algo que é tão importante, tão relevante. Você está falando sobre o lugar da escola, né? Nesse lugar fundamental dentro da sociedade. E eu estou com você, né? Eu acho que é um lugar extremamente relevante, onde de uma potência imensa, onde a gente pode promover tantas transformações, né? E que elas vão repercutir fora dali, porque a ideia é essa, né? Enclausurar as coisas dentro da escola, muito pelo contrário, né? Ter esse diálogo aberto o tempo todo. Enfim, eu queria, então, já fazer uma primeira provocação. Tem muita gente chegando agora, quero dar as boas-vindas para todo mundo. Vi muita gente conhecida, mas vão passando tantos, os comentários vão passando tão rápido que às vezes a gente perde, gente, mas se sintam todos abraçados e bem-vindos, por favor. Eu normalmente toda segunda-feira, lá aqui no plano de voo, eu faço uma provocação, uma reflexão. Pode ser uma pergunta, pode ser uma frase mais inquietadora, inquietante. E a dessa segunda-feira foi o que cabe na escola que a gente quer. E o pessoal foi falando várias coisas, né? Ontem eu trouxe a mesma questão para a Rona e estou trazendo para você. O que cabe nessa escola que a gente quer? Como você vislumbra, né, essa escola que a gente quer? Queria que você pudesse falar alguma. Sim. Tem uma coisa sobre todas as vezes que me perguntam a escola que eu sonho, que eu imagino, que eu desejo, eu penso em uma escola onde todas as pessoas sejam possíveis. Porque eu acho que, e aí eu já falando um pouco dentro da minha área, o que eu mergulho a estudar, o que eu mergulho a pensar, todas as vezes que eu falo isso, é claro que eu tenho aqui na minha cabeça corpos negros, né? Então, quando a gente fala de uma escola onde todos sejam possíveis, a gente está falando de um ambiente escolar que possibilite que qualquer pessoa possa se projetar, qualquer pessoa possa sonhar, que qualquer pessoa possa se ver. Como é importante a escola ser um lugar de pertencimento. Como é importante a escola verdadeiramente te possibilitar leituras positivas sobre você. Porque é nesse terreno que a gente vai se encorajar. É o lugar onde a gente aprende sobre muitas coisas, é o lugar que a gente se relaciona com o par, é o lugar onde a gente escola, aonde todos podem ser, né, o que são, o que sonham, o que desejam, né? E mais ainda, que uma escola, assim, meu sonho é que as escolas de verdade possibilitem que todos tenham uma autoestima, né? Que a gente não precise de tantas intervenções externas para compreender que a gente pode. Porque se você olhar a trajetória da população negra, é muito comum o discurso de que as pessoas foram reconstruir a sua autoestima fora da escola, que a escola foi um lugar onde mais sofreu impactos dessa ideologia racista onde a gente está estruturado, né? Então, o meu desejo, o meu sonho de escola é uma escola onde todos sejam possíveis, né? Que tenha espaço para todos os sonhos e projeções. A Rosinha, da Casa da Rosinha, está lembrando daquele livro literário para criança, Todos Contam. Rosinha, vou te pedir, se alguém perguntar, que você coloque aí nos comentários o autor, editor, essas coisas todas, porque eu realmente não me lembro. Eu lembro do livro,
Eu lembro Aham. da ideia do livro, mas eu realmente não lembro dos detalhes. Eu acho que é um livro bastante importante. E aí, pegando o gancho, né, Clarissa, que você falou sobre esse lugar das possibilidades, onde que todos sejam possíveis, se vejam como possíveis, se entendam como possíveis, sejam respeitados dessa forma, né? O quanto que você acha que a gente está em relação a isso hoje? O quanto que, por exemplo, do trabalho do Fundamental 1, né, daquilo que você vê, do que você vive, né? Tá próximo ou tá muito longe disso, né? Da escola ser um lugar onde as pessoas sejam possíveis. Qual é o trabalho que se tem de fazer ainda em relação a isso? Enfim. Sim, tem uma coisa que eu acho que até eu falei, trouxe essa reflexão, né, de onde uma escola onde todos sejam possíveis, e falei imediatamente desse reponte racial, mas eu acho que existe uma coisa, por exemplo, para a escola, e acho que as escolas, no geral, tanto se você pensa no âmbito da rede pública e da rede privada, eu acho que a gente tem vivido uma tendência de muitas pesquisas na nossa área. Eu acho que existe hoje no Brasil, por exemplo, um incômodo, uma reflexão com as diferentes formas com que as pessoas podem aprender. E isso também é fazer com que a pessoa seja possível, né? O que que é? Porque é muito louco a gente imaginar que uma sala de aula, não vou nem falar de escola, vamos falar numa sala de aula, que você tem aí uma sala de aula com poucas crianças, com 20 crianças. São 20 pessoas que operam no mundo de um jeito diferente. São 20 pessoas que interpretam o mundo por uma perspectiva diferente. Porque o que me faz interpretar o mundo como da maneira que eu interpreto, da maneira como eu leio, é um atravessamento que vai passar das minhas, é, enfim, interferências sociais, das interferências orgânicas, né, assim, da minha maturação, né, das minhas possibilidades de maturidade mesmo, dos recursos que a gente tem internos sobre isso, as minhas questões emocionais. Então, a gente vem, eu acho que enquanto sociedade, assim, acho que pesquisas de muitos educadores, e acho que a gente tem visto isso num crescente, há um tempo, que é a gente parar para pensar que as pessoas elas não vão operar da mesma forma. E isso já é um passo muito grande na educação, quando a gente olha muito lá atrás e que a gente tinha sempre algo muito parecido, né? Quantas charges a gente já viu, e aí Mafada, Kelvin, todos, que tem uma reprodução de escola como algo que se entra de um jeito e sai todo mundo igual. Né? Assim, existem muitas isso já foi para esse lugar, do lugar do tão improvável. Né? Então, eu acho que tem uma coisa do fazer possível que também é olhar para esse lugar, né? Assim, 20 pessoas no mesmo ambiente, se você só tiver uma forma de intervir sobre o objeto de aprendizagem, alguma coisa não vai funcionar. Porque que pretensão é essa que a gente tem de escolher um referencial e passar só por ele, né? Então, eu acho que, no geral, as escolas têm pensado sobre isso. É muito mais comum do que antes hoje em dia, se você pega uma pesquisa, uma formação de uma escola, vou falar da formação do município, por exemplo, que quando, no período do meu concurso, a gente passava pela formação do município do Rio, que ainda é assim. Na formação, a gente passava por uma multiplicidade de educadores. E é sobre isso que a gente está falando. Olha esses referenciais. Um educador que tem trajetória tal vai trazer esse referencial de educação. Aí você conhece um outro autor com outro referencial por uma outra trajetória e aquilo está ali servido para você naquela mesma mesa porque está posto para a gente que é uma conexão fundamental. Você precisa fazer essa interlocução. Né? Então, eu acho que quando eu penso nos avanços que a gente tem hoje, que eles existem, pensando para essa escola que a gente sonha, eu diria que isso é uma conquista importante. Né? O quanto que a gente passou. Eu me lembro Eu tenho essa lembrança. Outro dia eu fui olhar um caderno da época do normal, um fichário, na verdade. E aí eu vi que tinha um padrão de autores, né? Assim, no fundo, eram pessoas com pensamento muito parecido. É. Quando eu vou para a graduação, isso começa a aparecer
nessa, e ainda não foi assim. Já na minha especialização, eu já vivi uma outra coisa. E se você for conversar com pessoas que estão no curso de pedagogia hoje, talvez, eles passem por isso. Talvez, eu acho que eu já vi, inclusive, disciplinas de universidade que trazem o mesmo tema e colocam ali em choque autores que pensam completamente diferente, porque isso faz todo sentido, né? Então, acho que isso é muito bom, né? A gente está pensando enquanto uma sala de aula precisa ser um ambiente com várias possibilidades, por isso que eu acho que essa é uma palavra que sempre me remete à escola, possibilitar, né? Dar caminho, dar atravessamento, possibilitar trajetória, né? Tudo isso para mim tem a ver com escola e acho que isso é um ganho para a gente, né? Eu trabalho hoje numa instituição que a gente tende a mergulhar por pessoas, autores que pensam, né? Assim, a gente tem hoje alguém lá da psicologia, a gente tem um autor que vai vir falar, um sociólogo falar sobre educação, e a gente vai entendendo ali, buscando caminhos. Então, acho que isso é muito bom. Mas acho que quando a gente se esbarra nas possibilidades, né, que exige uma ruptura, por exemplo, de um poder, e aí eu vou falar sobre corpos negros, a gente acaba ficando mesmo um pouco mais atrás, né? Porque aí entra uma questão da sociedade mesmo. A sociedade não se vê, não se coloca como pronta para que essas narrativas e essas vozes, essas pessoas, atravessem portas, né? Passem por caminhos. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? Ainda assim, a gente debate muito ainda. Eu vejo muito isso, né? Agora, 2020 foi um ano em que eu acabei fazendo formações em muitas escolas, né? E Aham. é muito, muito comum que a gente tenha ainda que buscar muitas justificativas para propor um trabalho, uma reflexão, né, que venha apontar a uma prática de fato efetiva, por exemplo, uma educação antirracista. Então, acho que são esses os caminhos. A gente está nesse lugar enquanto escola, né, desse fluir, de entender que os corpos e as mentes operam diferentes e a gente tem que dar cada vez mais. Acho que o professor foi vendo que. Eu acho até que foi bom isso, porque as pessoas achavam que ser professor era uma coisa muito simples, né? Assim, é muito que a pessoa é capaz de. E aí eu acho que a gente também está vivendo isso. Assim, exige uma pesquisa, uma dedicação, você parar para compreender, né? Quem está na sala de aula vê isso. Às vezes você explica de maneira para alguém e é, daqui a pouco você rapidamente consegue por um outro caminho, ou você traz um jogo, você traz algo mais direto, porque tem pessoas que funcionam com algumas coisas mais diretas e você consegue bons resultados na sala de aula. É porque você traz essa coisa de que a reflexão já está acontecendo, né? A reflexão, a observação de que existe essa necessidade e essa urgência, né? De trazer referenciais diferentes, de trazer olhares diferentes. Existe isso, né? Mas na hora que você precisa ainda concretizar, o que você traz é que ainda existe uma dificuldade, uma barreira Sim. que ainda a gente precisa desconstruir. E eu, por um lado, eu fico meio chateada. Na verdade, eu acho que eu fico frustrada, não sei, sabe? Porque a gente já pensa sobre isso há tanto tempo, me parece, né? Que essa é uma discussão que já é urgente há tanto tempo, já. Meu Deus, e como é que a gente ainda está quase, não digo engatinhando, mas ainda muito longe, né? Nessa questão de realmente empreender a diversidade, o respeito, o conhecimento, o interesse sobre o outro, sabe? O interesse genuíno, o interesse de querer saber, de se importar, de entender as diversidades e entender que elas estão aí para agregar, para a gente ser melhor, entende? É porque tem uma questão que não existe viver sem isso. Eu acho que isso também é uma coisa muito séria. Não existe. Não, o que eu acho que tem uma tensão existente sobre isso. Hoje eu não sei se você acompanhou, mas me parece. Eu recebi isso de três grupos de WhatsApp diferentes, um desenho animado Ah, que trazia uma reflexão de um casal homoafetivo. E aí as pessoas estavam, nossa, dizendo
e que absurdo, e que esse incentivo à homossexualidade, incentivo à homossexualidade, o termo incentivo. E aí eu fico pensando, e as pessoas ficam assim, não, porque eu não tenho preconceito, porque eu não, eu conheço, recebo na minha casa pessoas homossexuais, e aí eu fico pensando que tem uma coisa que as pessoas, durante um tempo, elas acreditavam, que a gente viver fora da diversidade não é vida, não tem como. O que sempre aconteceu é que a gente se acostumou a aniquilar outras vidas. A gente se acostumou a não dar direito de uma outra forma de viver. Mas essas formas sempre estiveram aqui. Isso sempre existiu. Viver, né, é uma multiplicidade muito grande. Eu acho que essa é uma grande questão. A gente quebrar essa parede. A gente se acostumou. A gente não nos choca que as pessoas tenham sua autoestima destruída, que cheguem a cometer um suicídio, por exemplo, ou a vida se acabe, ou quando você fala para a população negra ser um genocídio do povo negro, a gente se acostumou, a gente não se choca tanto, a gente tem mais facilidade de naturalizar essas mortes. Então eu acho que tem uma coisa muito séria sobre isso. Não existe viver se não for dessa forma. O que a gente está entendendo agora é que um movimento social acontece que o grito, né, assim, esse falar, ele está respingando nos lugares, mas ele sempre existiu, né? Então é muito sério a gente pensar sobre isso. E aí acho que a escola, e eu vou de novo defender esse território escolar, a escola é o lugar onde esses corpos sempre viveram. Só que durante muito tempo a gente não deixou muita gente ser feliz. A gente impossibilitou que pessoas aprendessem, fizessem suas trajetórias. Porque quando você impede um corpo de existir, por exemplo, você está aniquilando o pensar desse corpo, o agir desse corpo. Então a escola é o lugar de fazer o inverso. É o E lugar de toda a você dar bagagem que esse corpo traz, né? Toda que a esse corpo história de vida que traz. está lá atrás, né? Exato. Eu vou te dizer, é um trabalho que é urgentíssimo, né? Porque eu fiquei pensando assim, você tem uma fala muito forte e super verdadeira, e é isso mesmo, né? A gente se acostumou em achar que está tudo bem, que é assim mesmo, não é? Em aniquilar a vida do outro, e não permitir que esse outro tenha uma vida, não é? E Aham. aniquilar, em ceifar, em mutilar, é isso, né? A gente se acostumou, a gente faz e não percebe, muitas vezes, que está fazendo, e aí vem aquela coisa de que, não, mas eu não sou racista, né? Ou eu tenho amigos gays né? E aí a gente se defende de algum jeito, apoiado naquilo nas nossas crenças, realmente porque falta se dar conta, falta estranhar isso, né? E aí, voltando para a escola, que é esse lugar de potência, se eu puder agora se a gente puder falar de educação antirracista, onde é que nessa sala de aula, ou nessa escola, a gente precisa começar a provocar estranhamentos, desacomodações, para que a gente possa ir quebrando essas paredes, rompendo com esse status quo, sabe? E para que a gente Claro. possa ver alguma coisa mais adiante, uma coisa mais promissora, mais feliz, justa para todo mundo, mais adiante, né? Se você vai Sim. fundo. Você sabe que tem uma coisa que eu tenho conversado muito com os espaços, que eu acho que a gente vive, né? Nós que somos fruto de uma sociedade racista, a gente precisa mesmo entender que a gente tem um pacto com o combate a isso, né? De uns tempos para cá, eu tenho começado muitas das minhas formações com uma pergunta para os educadores, né? A sua sala de aula, ela combate ou ela previne o racismo? Porque combater e prevenir são coisas fundamentais, mas elas são diferentes, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente caminhou para um lugar de combater.
né? Quando uma criança, é muito comum o professor dizer assim, não, na minha sala de aula, se alguém falar alguma coisa, eu vou intervir sobre isso. E talvez a gente já tenha vivido um período onde um discurso racista, ele era ali colocado por um aluno, colocado por um professor, e ninguém falava nada sobre isso. A gente já está caminhando, acho que hoje é muito mais comum você ouvir e o seu ouvido doer. Eu acho que antes as pessoas falavam e o educador nem sentia aquela dor no ouvido. Falava assim, sabe o que você é preto e pede? Estava lá tava no pacote do eu tô brincando, tá? A gente estaria nesse pacote. Acho que de uns tempos para cá, a gente tem sido cada vez mais comum, embora a gente não tenha atingido o que a gente gostaria, um lugar para o educador vir e falar, opa, não dá para falar isso. E você combate. Só que a ruptura dessa sociedade, a possibilidade de todos os corpos serem possíveis, ela está no lugar da prevenção. E isso dá muito trabalho. Né? No ano passado, o livro da Djamila, né, o Manual Antirracista, foi o livro mais vendido. Foi o livro mais vendido, ela foi para esse lugar, e aí a gente sabe, não foi comum uma mulher negra no top de vendas, né? Então tem uma série de coisas. E aí, um dia fui fazer uma fala, era um bate-papo sobre esse livro, e aí uma pessoa se sentiu muito incomodada quando ela diz, no livro ela coloca o lugar do esforço, né? Do seu esforço para ser antirracista, a sua movimentação. E aquela reflexão ali, que a pessoa estava falando pessoalmente, estava falando de um outro contexto, mas eu trago isso para reflexão de escola e sala de aula, porque uma sala de aula que previne, né, ao racismo, ela exige uma pesquisa profunda. Ela te exige um trabalho muito maior. E aí eu, como professora, eu vou falar de uma coisa muito prática. Exemplo de sala de aula. Você precisa fazer um planejamento hoje para sua aula de semana que vem. Um movimento que qualquer educador está envolvido. A gente planeja. Sim. Sua turma está estudando, por exemplo, isso é muito comum. Muitas escolas trabalham com projetos variados. Quando sua turma está trabalhando o projeto, por exemplo, a energia, eletricidade. Quem do curso de pedagogia teve aula de eletricidade? Ninguém. O que você faz? Você faz uma pesquisa profunda sobre isso. Você vai precisar, você vai procurar no Google, você vai procurar um site confiável. Você vai se colocar no lugar de pesquisa. Por que para fazer uma atividade antirracista você precisa mandar uma mensagem para a professora preta e dizer que livro que eu leio, hein? Entende que isso é de um outro lugar. A gente está falando de um movimento seríssimo. E aí você precisa colocar isso em qualquer lugar. É chato? É chato. É chato porque eu não estou falando daquilo que não está natural. E aí eu vou falar, eu sou uma educadora preta, tenho um cuidado enorme sobre isso e eu também fico cansada. Mas eu falo, bom, o meu projeto agora eu vou falar sobre um projeto da minha turma, a gente já falou sobre, teve um período da minha vida, eu trabalhei numa escola que tinha muitos produtos. E aí, muitos projetos. E eu tinha uma aluna que era diabética. E a gente cozinhava na escola, todo aniversariante do mês, nessa instituição que eu trabalhava. E aí a gente começou a pesquisar receitas de bolo, como fazer um bolo saudável e gostoso. Esse era o projeto da turma. Eles tinham que chegar, a nossa ideia era passar vários meses testando muitas vezes cada mês, testar uma receita, como comemoração de aniversário, e descobrir um bolo saudável e gostoso. E aí a gente pesquisou livros de receita, pesquisamos pessoas da culinária, e aí a minha pesquisa do Google foi nutricionista negra. Eu tive que botar uma negra no final. Eu precisei adjetivar porque eu queria que os meus alunos normalizassem esse corpo. A minha aula não tinha a ver com debate racial. Aquela aula, todas as vezes que a gente tinha os encontros desse projeto, a gente não estava debatendo o lugar do negro no Brasil, a gente não estava falando do problema, do impacto do racismo no Brasil. Nós estávamos debruçados em fazer isso. E eu posso te garantir que muitas das minhas crianças viram pela primeira vez uma nutricionista não branca. A gente tem que citar uma pessoa, tem uma mulher, até uma pernambucana. A mulher faz inúmeros doces, né? Ela, enfim, se especializou, tem hoje um restaurante, um lugar que é maravilhoso, um lugar chiquérrimo,
E a gente estava falando sobre isso. Essa mulher era uma mulher preta. A mulher empreendeu, ela abriu o negócio dela. A gente falou um pouco da vida dela. A gente não estava discutindo raça. E esse esforço que eu estou dizendo de adjetivar no final da minha pesquisa, ele possibilita esse lugar da prevenção. Porque tem Uhum. uma coisa no imaginário social das pessoas que é um corpo negro ocupa X lugar. E a gente não precisa ensinar isso para uma criança. Ela As tá crianças, vendo, elas né? vendo. E aí eu canso de conversar com famílias que falam, Clarissa, pelo amor de tudo, meu filho repetiu isso, uma fala racista, e lá em casa a gente não repete isso, mas seu filho não tem por referencial. Você pode não repetir para ele, preto é feio. Você não precisa falar isso. Né? Assim, e tem outras histórias. Eu vou dar um exemplo de uma classe social, né, diferenciada na nossa sociedade, que são as pessoas que têm babás e empregados. Aham. Geralmente a babá é uma pessoa negra. A criança ama a babá. Uhum. Ela tem um afeto genuíno, não é mentira. Mas quando ela está chateada com a coleguinha preta, ela vai dizer que aquele cabelo que ela fede, que a amiguinha fede, que ela não pode ser princesa porque o cabelo dela é duro, cresce para cima. A mesma característica de alguém que ela ama. Então não dá pra gente dizer assim, eu não sou racista, minha empregada é preta, eu não sou racista, meu amigo é negro. Não é sobre isso que a gente está falando. E quando você tem uma sala de aula que previne, que ela te encharca de referenciais positivos sobre pessoas negras, sobre o pensar negro, isso é super importante. Né? Em que momento essa figura negra aparece no lugar pensante? Né, no lugar das elaborações, quantas invenções é a gente pensar que o berço da humanidade é um território africano e esse território tem uma cor. As grandes invenções, surgimento é isso. A medicina é uma invenção nossa, né, de origem africana. Quando a gente chega aqui, não tem médico. Quantos a gente celebra os médicos negros que a gente encontra? Então existe já está posto socialmente uma discrepância. Olha essa informação. Você tem a origem da medicina no território africano, um território que tem uma cor. No nosso país, médico tem cor, que é a cor contrária da origem, né, dessa ciência. Isso fala alguma coisa para a gente. Então, por isso que quando a gente fala de educação antirracista, eu tenho a crença, e aí isso talvez muitas pessoas que discutam educação antirracista vejam por um caminho diferente do meu, mas eu tenho uma crença que a nossa maior aposta, o nosso maior investimento deve ser na naturalização desses corpos e desse pensar negro, né? Muito mais do que porque eu vou precisar militar eu vou precisar militar muito menos se eu naturalizar essas presenças, esses corpos. Né? Eu quero que as crianças e as pessoas daqui a um tempo, daqui a uns anos, normalizem abrir um consultório médico ser aquele, normalizem que aquele é o arquiteto, né? E que se a gente entrar sei lá, num espaço, e que você veja seus pares, né? Então, e mais ainda, que pessoas consigam ter com quem sonhar. Eu preciso ter aonde me espelhar. Né? O meu semelhante, eu vou ser ali como ter outros referenciais. Então, Uhum. acho que é importante esse lugar do combate, é importante a gente apresentar novas narrativas, mas é muito importante isso que nos dá muito mais trabalho, que é essa pesquisa no seu planejamento, seja lá o tema que for, né? Mas eu acho que é nesse caminho que a gente vai conseguir. Sem dúvida. Concordo com você plenamente. A Rosa fez aqui uma pergunta que eu vou aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, obviamente. Ela diz assim, que já viu escola dizer que não faz projetos sobre negros, sobre essa temática, porque esse não é o nosso lugar de fala, alegando cautela de sermos brancos falando sobre negros. Então, ela quer saber a sua opinião sobre isso. O que você acha disso? Eu acho que tem um equívoco muito sério. Assim, todas as vezes que eu escuto alguém falar sobre isso, eu falo, olha, você não entendeu o que a Djamila falou, porque esse conceito não é esse, é um conceito muito antigo, mas que através dela ganhou uma popularidade para a gente, isso é maravilhoso. Aham. Lugar de fala é sobre lugar social.
Aham. né? Assim, socialmente, todos nós temos um lugar sobre. E quando a gente fala de educação antirracista, a gente está falando de uma mudança na sociedade. Eu não estou falando de uma mudança de negros, até porque, gente, vamos ser sinceros, não fomos nós que inventamos isso. Com certeza. Nós não inventamos, Não mesmo. nós não criamos a nossa desumanização. Isso não partiu daqui. Então, o lugar social é disso que a gente está falando. Toda instituição de ensino, ela tem um compromisso com a sociedade. E pensando nessa afirmativa, que eu não tenho dúvidas sobre ela, né, que qualquer instituição, escola, ela tem compromisso com a sociedade na qual ela está inserida, ela é tão responsável quanto eu, preta, que discuto isso. Sem A dúvida. instituição pode ser inteiramente branca, inteiramente, mas ela tem um lugar de discussão sobre isso, né? Assim, ela tem uma, não é um lugar, ela tem uma responsabilidade, porque quando ela escolhe não fazer isso, ela também está escolhendo reproduzir esse É. padrão racista, né? Reproduzir a estrutura, ou então não se movimentar para que a gente rompa essa corrente. Então, essa fala, né? Essa desculpa do não ter o lugar de fala, eu acho que ela é muito utilizada para as pessoas não se implicarem. E acho que, inclusive, isso é um braço da estrutura de sociedade da branquitude mesmo, né? Tirar o seu lugar, né? Ou diminuir essa luta, ou colocar ele no lugar da cultura, minimizar, né, essa reflexão. É, talvez a escola devesse se perguntar, primeiramente, por que que ela é toda branca, né? Cadê os professores negros? Cadê, gente? Porque essas pessoas existem, né? Por que que aqui nessa escola não temos professores negros, por exemplo, psicólogos negros? Por que que não temos? E é para se estranhar, tem que estranhar. Tem uma conta básica, para e pensa. Se a maioria da população, mais de 50% da população, Negro. são pessoas negras. Quando você se dá conta que o lugar que você circula, você não vê esses corpos, você está de cara diagnosticando uma questão da sociedade, um problema social que é, bom, se você está falando de uma determinada classe, você está dizendo, está vendo que você está tendo um recorte, você está lidando o tempo inteiro com a desigualdade. E aí, quando você tem um ambiente que ele é todo negro, e você olha, por exemplo, para o recorte social, e às vezes você se depara com uma realidade de vulnerabilidade, isso já é um problema. Por que você só vê preto quando você faz a travessia para a vulnerabilidade? Tem alguma coisa errada. Esses corpos precisam estar em todos os lugares do mundo. Então, assim, enquanto escola, que a gente está falando muito aqui desse lugar, É. qualquer instituição de ensino ela tem que se pensar. E acho que a pergunta básica de qualquer escola, seja ela onde quer que esteja, o que você está fazendo para a sociedade? Né? Assim, uma escola aberta é algo muito sério. Você está falando da formação das pessoas, você está falando de. Tem o Silvio Almeida, que é um autor que eu gosto muito. Sim. Eu sempre falo dele, que eu acho que tem uma coisa muito genial com ele, que ele é um cara do direito, foi para estuda economia, um filósofo, mas ele se debruçou a falar da questão da população negra no Brasil e ele dá conta de falar com todas as instituições da sociedade. Eu me lembro que quando eu li o livro dele pela primeira vez, eu fiquei impressionadíssima do quanto aquilo, do racismo, que é o racismo estrutural, né? Eu fiquei impressionadíssima do quanto aquilo falava com o meu fazer diário como professora. E isso é muito sério, né? No livro dele, ele tem um trecho que ele vai falar que a escola é o território que durante muitos anos foi o lugar do aprofundamento do racismo. Porque a gente tinha o racismo científico que ia justificar muitas coisas. Pessoas pretas ingressaram aí, foram ter o direito de estar na escola muito depois. Através da escola, a gente foi reproduzindo os padrões que a gente queria de beleza. Os livros didáticos que estavam na escola só colocavam pretos no açoite. Então, ele fala dessa responsabilidade da escola como instituição da sociedade. E é disso que a gente está falando, né? Como uma escola está aberta, sem pensar
no que ela está fazendo para o mundo, no que ela está fazendo para o Brasil, no nosso caso aqui. O que é que você faz com isso? Né? Então, é uma questão de esforço, de você mergulhar, de você sair. Eu acho que tem isso, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho falado muito, pensando em educação antirracista, como que eu fui fazer travessias em outras áreas, porque esse é um tema que a gente, o pensar negro ficou muito em nossas mãos, né? Você tem muitos pensadores negros que foram pensando suas reflexões dentro de suas áreas e a Aham. gente vai bebendo de todo mundo para dar conta das nossas trajetórias, né? Então, claro que a gente tem educadoras negras fundamentais na nossa história, mas a gente vai bebendo da filosofia, no direito, na antropologia, e a gente vai dando conta de ressignificar o nosso trabalho. Sem dúvida. Agora, aproveitando que você falou de autores negros, aproveitando que você está falando dessa coisa quanto é importante a pesquisa, o estudo, né, para poder também desconstruir o que aí está posto e que não está bom. E a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo também. Lembra que eu te pedi, eu falei assim, Clarissa, você topa trazer uma frase, uma citação, uma inspiração para a escola que a gente quer, essa escola onde todos sejam possíveis, né? Sim. Eu queria que você, se você trouxe, compartilhasse agora com a gente. Eu vou dizer uma frase que eu não trouxe, porque ela está sempre comigo, aonde quer que eu vá. Eu fico muito emocionada quando falo dessa frase e desse autor, que é uma pessoa muito séria e muito urgente para a gente dialogar a existência das pessoas negras, né? Eu estou falando do Rodney Williams, que é um antropólogo, é um doutor em antropologia e também babalorixá. Gosto de dizer também, porque eu estou trazendo ele nesse lugar do homem acadêmico, do homem negro acadêmico. E isso é super importante, eu estou dizendo, estou falando de um homem negro acadêmico que vai pautar uma existência negra, falando em felicidade e afetividade. Isso é um grito para a gente. Tem uma frase dele que um dia ele fala muito isso. Um dia ele falou diretamente para mim e isso ficou muito forte. Ele falou assim: Clarissa, a felicidade é uma obrigação ancestral. E quando ele fala que a felicidade ela é uma obrigação ancestral, eu estou dizendo que eu, enquanto educadora negra, que vim nesta vida habitando este corpo, esta pele, eu tenho uma obrigação de caminhar para a minha felicidade, pela felicidade dos meus. Né? E quando a gente fala de ancestralidade aqui, eu não estou falando só da religiosidade na qual eu sou inserida. Eu estou falando de todos os referenciais que fizeram que pessoas negras chegassem até aqui. Então, é uma obrigação com toda essa trajetória desse grupo, que retirado da onde foi, que fundou uma, que fundou uma sociedade aqui para gente, que resistiu, que reelaborou muitas formas de resistência. Então, é uma obrigação com essa história ancestral que a gente busque que corpos sejam plenamente felizes dentro da escola, porque escola é lugar de possibilidade e escola é lugar também de felicidade. Então, a frase dele, a felicidade é uma obrigação ancestral, eu tento dizer isso para mim todas as manhãs, né? Independente do que eu esteja vivendo. E acho que como educadora, eu acho que seria muito especial a gente levantar, né? Sempre eu entrar na nossa sala de aula, de vez por outra, com essa afirmativa tão séria. Sim, é praticamente um mantra, né? Eu acho. É, A gente repete, a gente entende, e daí em outro momento a gente repete de novo. sim. Maravilhoso, Clarissa. Olha, eu só posso agradecer realmente essa conversa, que na verdade é sempre uma grande aula. Eu imagino que todo mundo esteja na mesma vibe que eu, porque Ai, tomara. é sempre um processo de educação, sabe, Clarissa? Conversar com você. De desconstrução, de educação, de se repensar, de poder transformar, fazer diferente. E eu te agradeço muito por essa partilha,
por você estar aqui tão generosamente falando sobre isso e nos convidando realmente. E eu acho que é mais do que convidar, eu acho que a gente já está na fase, a gente precisa estranhar, a gente precisa realmente se incomodar com isso de uma maneira de que seja inviável continuar do jeito que está, né? É inviável, não é aceitável, é inviável, não é ético, como você falou milhares de vezes, né? Esse lugar da escola tem um compromisso ético, tem um compromisso com a sociedade, né? Sociedade como um todo. Então, é importantíssimo isso que você está trazendo. Eu quero te agradecer muito. Quero Ai, foi um agradecer cada um que prazer. esteve aqui com a gente do início até o final, que deu uma passadinha. Falar mais uma vez que é importante que a gente compartilhe essas conversas, porque a gente precisa aprender a multiplicar essas conversas, as reflexões, precisa conversar sobre isso na mesa de jantar, sabe? A coisa precisa tá viva, tá ali no dia a dia, aquecida, porque a gente não pode deixar essa conversa aí de novo para baixo do tapete de maneira nenhuma. E a gente também, como educador, nós temos um compromisso ético com isso, principalmente. Então, quero agradecer a todo mundo, agradecer a você, dizer também que amanhã tem mais. Sim, amanhã tem mais. Eu vou compartilhar. Já compartilhei da Rona, que eu não consegui ver porque eu estava trabalhando, mas eu já sei que posso ver depois. Isso é muito legal de lembrar sempre, né? Que às vezes a gente perde, mas pode ver depois. E é Isso. muito bom a gente se conectar com os profissionais da nossa área. E é Às vezes é um super alimento, interessante mas isso, não você precisa trouxe um muito. antropólogo para dialogar com a gente, né? Eu acho que isso também foi uma coisa que a Rona ontem mencionou, e a gente, muitas vezes, como educador, a gente fica muito restrito às pessoas que são da área da educação. Só que tem muita gente pensando muitos assuntos que só colaboram para a gente poder pensar a área da educação, né? A gente precisa beber em diferentes fontes, né? E para poder realmente ir se reconstruindo e se repensando. Então, acho maravilhoso que você tenha trago o Rodney William, né? Rodney William. Isso, Isso. isso. E eu convido todo mundo a fazer a sua pesquisa, ir atrás desse autor, ir atrás da Encontrem Clarissa sempre. Ele Brito, tem por uma onde ela obra for. fundamental para a gente que trabalha com projeto em sala de aula, que é o livro Apropriação Cultural. É um livro muito sério para a gente que trabalha com cultura, né? Com as pesquisas, é super importante. Super. E também a página que tá aqui com a gente, que é o AUE. Eu estou tentando buscar. Só um minuto. Eu parei, eu não sei por que AUA, motivo, eu não desculpem. AUA água. Educadores, não é isso? Eu não tô mais, eu não consigo mais acompanhar o que as pessoas escreveram. Em algum momento parou e não voltou mais. Não, AUA Educadoras, que foi a página das profissionais que você indicou desde o início, que você falou. E depois Sim, entrou sim. muita gente bacana novamente. Ah, que bom, que bom. Claudinha, muita gente bacana. Beth, pessoal do Espaço Ponte, a Leila, muita gente que está em sala de aula, das pessoas que estão fora. Sim. E, mais uma vez, compartilhem com todo mundo que vocês acharem que pode se interessar. Tá bom? Muito bom. Foi um prazer, Carla. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei, adorei de verdade. Ai, que bom, que bom. A casa é sua, você sabe disso, né? Ai, que bom. A casa é sua. Gente, boa noite, obrigada. Obrigada, Clarissa, mais uma vez. Gente.